Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. Alô Brasil, alô você chegando, é você mesmo, Leandro e a mim no ar, meu time de botão, Paulo Júnior no ar, meu time de botão. O nosso compromisso era o seguinte, né, Paulo, entregar, como foi o segundo semestre, eu andei pesquisando, foi quase assim, em todo o segundo semestre, uma média de 3 programas por mês, ou seja, um a cada 10 dias, A gente bateu um recorde aqui, viu, Paulo, na quinta-feira. Foram 11 horas gravando. A gente costuma gravar na quinta-feira. Não deu. Na quinta-feira não deu. Aliás, não foi 11 porque o próprio programa... não, gravamos, né? Gravamos o Central Cine Brasil, né? Gravamos. Então tava nessa lista aí de 11 horas. Foi uma quinta-feira de loucura, mas estamos aqui de volta. O amigo e a amiga Central 3, eu espero que ainda lembre de nós. E se tiver um pouquinho mais de idade, como a gente, espero que lembre do Guarani, de 1991 a 94, pelo menos um Guarani que se não levantou, se não ergueu muita taça, deixou saudade. E pra mim, e aí o recorte é esse, né? A gente vai fazer um triênio de 4 anos aí de Guarani, 91, 92, 93, 94. É um Guarani que entregou muita coisa legal, mas um Guarani que começa a explicar a própria derrocada, né? Um Guarani que acabou gastando os tubos, um Guarani com um cara muito temperamental no banco, na cadeira de presidente, mas um Guarani que deixou recordação dentro de campo. Inegavelmente um time grande, né? A gente não viveu exatamente o Guarani dos anos 70, 80, né? O Guarani que era uma força, talvez não em quantidade de torcida, mas não se estranhava, né, um jogador de Guarani, de Ponte Preta, numa seleção de campeonato, até numa seleção brasileira, e a gente pegou o final, né, dessa era de ouro aí do futebol do interior de São Paulo. Mas eu vim pensando aqui para gravar o programa, né, Leandro? Estamos na semana do mata-mata do Campeonato Paulista. Sim. E é um bom Campeonato Paulista, hein? Tecnicamente, um Campeonato Paulista muito bom. Não tem Guarani no mata-mata, não tem Ponte Preta, apesar da Ponte ter feito uma campanha melhor, inclusive, do que Ituano e São Paulo, que estão no mata-mata. E do Guarani ter vencido Peixe Grande, né? Pois é. Mas os 4 representantes do interior, cada um à sua maneira, tem bola para enfrentar os 4 grandes, né? Nesse mata-mata que já, como vem sido nos últimos anos, os 4 grandes enfrentando 4 times do interior. Então fica também esse programa como uma homenagem e um respeito aos times do interior, né? Que a gente pode tratar sem fetiche, sem vitimização exagerada. Eu acho que tratar bem o futebol passa por tratar o time pequeno como um time de futebol, né? Sem coitadismo, sem também ato heróico a cada empate que consegue. Tratar como um time, analisar, né? Se o Novo Horizontino foi lá e bateu no Palmeiras, falar do Novo Horizontino, né? Não falar só do time batido. E acho que o Guarani dessa época conseguia isso. Tomara que outros consigam. Não vai ser fácil. Acho que nunca mais veremos um interior de São Paulo tão relevante nacionalmente. Mas, em tempos que dá para comprar clube, né? Então. Dá para comprar vaga, tudo pode acontecer. Pois é o que une o time maior dos maiores ao menor dos menores. Isso iguala a todos. O direito ao próprio orgulho. Todos têm direito. Todos têm direito. Embora alguns não se deem um respeito. Como, por exemplo, é o que eu acho do Ibis. Por exemplo, é um time pequeno que não se dá o respeito. Concordo. Né? Mas todo time pequeno tem direito ao orgulho próprio. E o Guarani, então, pelo amor de Deus. E o Guarani bateu lá no fundo, hein? Não chegou a bater no fim do fundo do poço, mas foi. Chegou a se ver quase sem divisão e sem estádio penhorário e tudo mais. Tá aí de volta. Vamos nessa. Meu time de botão, que homenageia o Guarani do começo dos anos 90, fala de um time que conseguiu acesso à Série A em 91 e fez, depois disso, alguns anos pra lá de interessantes na elite do futebol. Foi a última vez que o Bugre teve real protagonismo no topo do futebol brasileiro e também craques
dentro de campo. E quando a gente fala craque, a gente se refere a Djalminha, Edilson, Luizão, Amoroso, entre outros que você ouvirá daqui a pouco. Sob gestão do controverso Beto Zini e ainda sentindo o perfume da conquista nacional de 1978 e também da ótima década de 80, na qual o Guarani conseguiu um vice nacional em 86 e também um vice em 88, paulista, além do vice do módulo. Né, É o vice de 87, o Guarani? Isso ninguém discute, né? É tipo um vice de 87, mas disputa em pênalti não acabou, né? Pois é. Estamos esperando essas cobranças ainda. Viu a década de 90. E não tem nenhum sentido, né? Não tem nenhum sentido. Não dá pra parar uma disputa por pênalti. Os caras estão de brincadeira, velho. Os caras estão de brincadeira. Aí a gente fica discutindo o VAR, né? Assim, não tem condição, velho. Não tem condição. E o Guarani tinha uma das maiores estruturas do país e chegou à década de 90 pronto para transformar isso em conquistas. Vale o registro que nos anos 80 a vida do Guarani era boa, inclusive enquanto clube social, enquanto estrutura. O Guarani estava de fato numa primeira prateleira do futebol nacional, mas caiu em 89 e aí o Guarani apostou em Pita para o ano de 1990. Meio veterano, mas ainda, de certa forma, mostrava que o Guarani era forte. O Guarani conseguia trazer um cara de nome. E o Pita, aos 32 anos, não foi bem. 2 pratas da casa jogariam naquele ano e teriam uma história importante. Sérgio Neri e ele mesmo, Wagner Mancini. Sérgio Araújo, ex-Atlético Mineiro. Cristóvão, outro ele mesmo. E o Alberes, jogador de Portuguesa e Palmeiras, também estavam naquele elenco que tinha Zé Carlos, Charles, enfim, um time que tinha elenco para figurar tranquilamente na Série A, embora tivesse acabado de ser montado, era o Guarani se ajeitando ali depois da queda. No banco de reserva, para gerir tudo isso, o Cilinho, né, que teve vida curta no clube, e aí a gente entra na seara, dentro da cabeça do Beto Zini. O Beto Zini era um demitidor compulsivo de técnicos. O Cilinho teve vida curta, treinou depois do Cilinho o Eli Carlos e depois quem assumiu a cadeira de técnico foi o boné, né? Quem assumiu o boné foi o Zé Duarte. Eles treinaram em 90 o Guarani. No fim do ano, tristeza, o clube não subiu, parou para o Sport, né? A pedra no sapato aí de 87 voltou a assombrar. O Sport, no quadrangular final, foi o time que negou ao Guarani o acesso. Em 1991, aí sim, o acesso veio. E o acesso era urgente, né? Porque 2 anos na Série B ali, o Guarani correu o risco de perder o seu padrão de elenco, né? A sua liquidez ali, o seu fluxo, inclusive econômico e depois esportivo. Com o calendário invertido, né? Em 91 o calendário foi invertido, então o Campeonato Brasileiro começou em janeiro, não deu nem tempo de pensar muito em montar o time diferente e tudo mais. A solução então foi contratar um ou outro nome, alguns já manjados e outros, tal qual o Pita anteriormente, já no pós-auge, digamos assim, rumo ao posto de veterano. Estamos falando de Edson Abobrão, lateral direito, que você adora o apelido, né? Muito bom apelido, né? E outro de apelido muito bom, o Birubiru, ele mesmo, o Birubiru do Corinthians, ex-Corinthians. Eles se uniram ao grupo que, por outro lado, se desfez do Pita. A estreia na Série B em 27 de janeiro foi um 0-0 contra o Atlético Goianiense, escalado com Marcos Garça, que veio da base, Edson Abobrão, Paulo Silva, hein? Será? Paulo Silva, Pereira e Gilmar. Charles, Toninho e Vander Luiz, um craque do São José, Vander Luiz. Meu respeito, Vander Luiz. E no ataque, Elcio, Vonei e Claudinho, técnico, ele, José Macia, o Pepe. O maior artilheiro desse planeta, do Santos, porque o Pelé é de outro planeta. Em maio, o Bugre passou do Noroeste nas quartas de final, 2-0 fora de casa, e ficou a um passo do acesso após meses de sofrimento e luta. Nesse jogo teve pau, a PM e a torcida do Noroeste entraram lá em confronto, sobrou para a torcida do Bugre também, pedra voando, aquela coisa toda, a torcida teve que se proteger no próprio gramado, só conseguiu sair de lá 3 horas depois do jogo e, no fim das contas, Guarani e Coritiba, Bugre e Coxa decidiriam a vaga e essa decisão foi para os pênaltis. 1-0 lá e 1-0 aqui, né?
1-0 lá, 1-0 aqui, e a gente vai ouvir uma reportagem da Bandeirantes, se não estiver enganado, a respeito da partida em Campinas, a partida do acesso. O verde e branco dava o clima de quem apostava tudo neste jogo. Pouco mais de 15 mil pagantes, dispostos a qualquer coisa para ajudar o time a voltar à principal divisão do futebol brasileiro. O Guarani, na boca do túnel, entra em campo para justificar a fama de guerreiro. Vencer por 2 gols de diferença é o objetivo. O Curitiba se atrasa um pouco e tenta justificar. Na torcida, impaciência e ansiedade. Bola rolando e uma pressão natural de quem está em desvantagem. Logo a 2 minutos, Voney chega perto do gol. No contra-ataque do Curitiba, um grande susto. Chicão chuta e Marcos Garça defende em 2 tempos. O Guarani respirou fundo e acelerou com Claudinho. Ele só parou dentro da área com a falta do zagueiro Jorjão. Pênalti que José Roberto White não pensou 2 vezes para marcar. O zagueiro artilheiro Pereira foi para a cobrança, pegou muito embaixo da bola e chutou para fora. O grito de gol ficou preso na garganta do torcedor. A chance perdida não esfriou o Guarani e já no fim do primeiro tempo veio a vantagem. Jura cobrou escanteio, a zaga não cortou e o mesmo Pereira apareceu para soltar uma bomba de pé esquerdo. Bola rasteira no canto direito de Luiz Henrique. 1-0 Guarani. O zagueiro Pereira, então, conseguiu perder um pênalti e fazer um gol no mesmo tempo, no primeiro tempo de Guarani 1, Paysandu 0. Agora a gente vai por pênalti do acesso. Coritiba, né? Como é que é? Eu falei o quê? Paysandu. Paysandu foi em outro momento. Paysandu foi na final dessa competição. A gente vai ouvir então agora o pênalti do acesso e depois os 2 técnicos. Eu deixei os 2 técnicos porque um merece ser ouvido desde então, pra gente ver como não é só o Luxemburgo que tava. Porque o Luxemburgo tá velho, o Levir Coupe não. Acho que é engraçado, né? É curioso. A gente vai ouvir o Levir Coupe, técnico do Coritiba, e depois o Macia Pepe, técnico do Guarani. Aí a classificação ficou nos pés de Edson, que cobrou com estilo. Bola num canto, Luiz Henrique no outro. A vaga estava garantida e a torcida invadiu o campo para comemorar a volta do Bugre à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Um jogo bastante igual, com uma pressão de bolas altas, principalmente por parte do Guarani, mas um controle de jogo, um jogo equilibrado, um jogo duro. Nós tivemos prestes a não nos classificarmos, mas deu, e o Guarani passou por todas as etapas, 64 equipes, agora só restam 2, e nós estamos muito felizes de poder dar essa alegria a essa gente toda. Foi uma vitória do grupo. Um detalhe, viu, Paulo, sobre o Edson Abobrão, é que no fim da campanha, inclusive nesse jogo, ele é o 10. Tá no meio, né? O lateral direito, quem assume o lateral direito do Guarani é o Jura. E o Edson Abobrão vira o 10. Final contra o Paysandu não deu em taça, deu em fim de jogo por 6 expulsões. Expulsões essas diante de uma reclamação por um gol irregular. Que loucura, né? Nunca um bolinho no juiz foi tão avermelhado. Deu a louca no cara. Na história, 6 vermelhos na reclamação de um gol irregular, mas isso não mudou a alegria bugrina, claro, o time estava de volta e para 92 era hora de mostrar a força na elite, voltar de que jeito, né? A primeira divisão, ainda mais com ele, Beto Zini. O Beto Zini adorava, além de demitir técnicos, ele adorava um nome forte, né? Um pita, um birubiru, trazer um cara rodado, ele gostava da manchete, né? E muita gente foi embora cedo demais no time do Guarani, seja o Pita, que jogou 1 ano só e foi embora, outros jogadores do mesmo calibre que Late, mas também essa sanha de negociação do Beto Zini fez com que muito jovem fosse embora antes de brilhar pelo Guarani. Um caso grande disso um exemplo, né, grande disso é o volante Mauro Silva, o tetracampeão Mauro Silva. Ele surgiu no clube, mas quase ninguém lembra disso, né, porque ele não fez parte do Guarani. Ele teve que sair do clube em uma negociação pelo Vitor Hugo, um zagueiro do Bragantino, que na verdade pouco jogou, ele acabou sendo negociado 1 ano depois que a torcida detestou o cara.
E o Bertuzini trocou o Mauro Silva, o zagueiro Júnior, o Ney Pandolfo, né? O lateral direito Gil Baiano, o atacante Mário Maguila, tudo pelo Vitor Hugo. Quer dizer, o Bragantino fez uma base titular em troca de um zagueiro, porque o Bertuzini queria o zagueirão Vitor Hugo. E o quinto jogador do Grêmio que vai vir pelo Barcos, hein? E o quinto jogador do Grêmio, né? Não veio, né? Não veio. Parece que não veio. O Bragantino montou quase um time titular, portanto, e o Guarani perdeu promessas, um hábito de Bertuzini. Mas ele sentiria em breve o outro lado da moeda. Tinha time grande por aí que também estava se desfazendo de seus grandes jogadores. Estamos falando do Flamengo, estamos falando de Djalminha. 1992, o 11, Marcos Garça no gol, se mantinha, Valmir, Missinho, Pereira e Elias, Valdeir, Ailton e Vanderlei, Sony Anderson, ele mesmo, Vonei, Edson Pezinho, tinha também o Cacaio no elenco, Fito Neves era o treinador. Esse é o time que estreou na Série A, perdendo para o Cruzeiro em janeiro de 92. Ainda faltavam peças, o time precisava se reforçar. Zé Teodoro, por exemplo, vindo do São Paulo, era uma delas. Mas com 8 vagas para a fase final, o Bugre ficou em 9º. Faltou um pontinho que talvez tivesse sido conquistado com os reforços que chegaram para o Campeonato Paulista. Lembrando, Brasileirão em janeiro, Paulistão no segundo semestre. Vieram o ponta esquerda Edu Lima, do Atlético Mineiro, e um moleque que jogava no Tanabi, time amarelo, né? O Tanabi, jogou uma copinha pelo Tanabi, o grande Edilson. Ainda não era Capetinha, não é possível que o Capetinha vem do berço, né? Mas vai saber, né? Já chegou Edilson. Edilson veio também para esse Paulistão de 92, um achado do Bertuzini, e os dois logo assumiram ali o protagonista, deram o tom do time até o final da temporada. Batia na bola demais o Edu Lima, e Edilson andou tendo uma moda aí no Twitter, né, sobre dê suas opiniões impopulares, né? Não sei se você acompanhou aí. Eu vi, mas eu tenho um problema com esse negócio aí. Eu não sei se as pessoas não entendem o que significa impopular ou se elas acham que as opiniões delas são impopulares mesmo, mas enfim. Porque tem uma coisa é impopular, outra coisa é antiética e outra coisa, né, enfim. E outra coisa é o que você acha que só você acha, mas um monte de gente acha. Eu digo isso porque pra mim o Edilson seria mais jogador do que o Denner. Não dá pra gente saber nunca, porque o Denner o Edilson acho que foi um jogador de primeiríssimo Mas nível. Difícil, hein, bater o Edilson, né? O cara jogou no maior Palmeiras, no maior Corinthians, na Copa do Mundo. Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa, não. O ponto alto desse elenco do Guarani, voltando a 1992, aconteceu em 18 de novembro, fase final do Campeonato Paulista. Guarani versus Palmeiras. O Palmeiras, nesse momento, com o quê? 16 anos e uns quebradinhos de fila, né? 16 anos e 2 meses de fila, sei lá. Guarani... Quantos anos de fila você perde a conta, você acha? Rapaz. Depois do aniversário de 10 anos... Você larga a mão, né? Larga, né? Guarani 5... Palmeiras 2, um jogo inesquecível. O Palmeiras chegou cheio dos holofotes, Parmalat, 11 jogos invicto, mas ao mesmo tempo ainda com pressão na cabeça porque estava na fila. E o Guarani brincou de jogar bola, escalado com Marcos Garça, Gustavo, Missinho, Fernando e Souza, Valmir, Ailton e Edilson, Tiba, Raudinei e Edu Lima, o técnico... Bom time, hein? Bom time, o técnico Flamarion. Palmeiras de César, Mazinho, Toninho, Alexandre Rosa e Dida, César Sampaio, Daniel Frasson e Jean Carlo, Maurílio, Evair e Zinho, Otacílio Gonçalves. Agora, quem apostaria que tinham 2 campeões do mundo aí nesse jogo, né? Verdade. Quem diria que Mazinho e Zinho jogariam a final da Copa 2 anos, 1 ano e meio, depois. Edu Lima chutou um pênalti na trave aos 6 minutos do primeiro tempo. O presságio era ruim, mas os gols vieram depois. Evair para o Palmeiras aos 10, Gustavo para o Guarani aos 12 e Edilson virando aos 45. No segundo tempo, mais um do Edilson, que brincou de jogar bola. Edu Lima aos 13, Toninho aos 18, Edu Lima um golaço de fora da área aos 47.
Silvio Luiz canta pra gente alguns dos gols de Guarani 5, Palmeiras 2. Martinho, 1-0 vai ganhando o Palmeiras. Gustavo, no pau. Do Guarani. Confira comigo no replay. Gustavo. Boa figura do Valmir. Fernando. De carrapeta, olha o bugre, chegou o Edilson. Minha Nossa Senhora, no pau, o Bandeira deu gol. O Bandeira deu gol. O Bandeira deu gol. O Bandeira deu gol. Eu quero ver de novo. Bateu dentro. Do Guarani. Comigo no replay. Edilson. Dele a camisa número 10. Deu uma clareada do lado de cá, Edu Lima. Olha um pouco chegando, preparou o sapato na linha. Edilson pode bater. Do Guarani. Posso fazer uma digressão, Paulo Júnior? Uma. Coisa rápida, porque a gente fica nessa discussão e, pô, é justíssima, necessária a discussão, né? A mulher tem que comentar jogo, narrar jogo, tem que entrar tem que entrar nesse lugar onde nunca deixaram ela entrar. Só que quando entra, a gente tem que bancar algumas coisas além do entrar, né? Porque se uma narradora começa hoje a narrar a carreira e fala assim, vai mandar um sapato daí na hora do chute, a gente ridiculariza. E o Silvio Luiz a gente acha engraçado. Então, mais do que começar a narrar, mais do que ocupar o espaço, pode criar o seu estilo, não tem que ter vergonha, porque tá cheio de homem falando. O Silvio Luiz ficou aí no gol falando, o Bandeira deu, o Bandeira deu. E a gente acha legal, a gente tá cheio de homem falando gol de videogame. Outro dia eu vi um jogo de basquete, aí o cara faz cesta de 3... O narrador fala, toca a música. Que são narradores que eu respeito, que eu gosto. Sim. O Villani, pô, é um cara... Né, o gol de videogame é do Villani, correto? É um puta de um cara, gente fina, um cara competente, inclusive. Não tô fazendo um juízo mais amplo de valor, mas assim, a gente... Eles têm autoridade para fazer o que querem, né? Exato. Tem narrador homem tá à vontade para fazer. Manda o sapato, pelas barbas do profeta. Qualquer merda. Então, narradoras e comentaristas, mulheres deste meu país, podem falar o que parece besteira a princípio, porque uma hora vai deixar de ser. E se o problema de alguém é que as mulheres não sabem direito as regras, eu desafio alguém a cravar que o Silvio Luiz sabe todas as regras exatamente do futebol, né? Até porque ele não sabe todas as regras porque é um ex-árbitro medíocre, né? Inclusive, eu fiquei chocado, hein? Fiquei chocado ontem. É muito gostoso isso, aos 34 anos, de tara por futebol. Eu vi essa, hein? Eu não entendi o teu raciocínio, mas manda aí. Eu não sabia. Pra mim, quando o passe sai do pé do jogador e vai pra trás, não tem impedimento. Eu sempre achei isso. Não tem, mas você disse se o jogador tivesse impedido e voltasse. Não, se eu tô com a bola e o meu passe foi pra trás, não tem impedimento. Era o que eu achava. Mas não tem impedimento porque a bola tá na frente de onde tava o passe. Não tem impedimento mesmo, um passe pra trás. Um passe pra trás não tem impedimento. Tem se o jogador tá impedido e vai buscar. Então o passe foi pra trás, mas quem pegou foi um jogador à frente. Exato. Mas isso é um lance quase impossível de acontecer. Porque como é que você toca pra trás e quem chega na bola é um cara na sua frente, né? Eu sempre achei. É isso, é aquela coisa. É isso, mas não precisa ser, porque nunca vai acontecer de um cara dar um passe pra trás e um jogador impedido buscar. E foi o que aconteceu no jogo São Paulo e Ituano, né? Você pode estar no bico da área, tocar pra trás na meia-lua... E o cara tá lá na marca do pênalti, ele volta pra receber. O cara tá impedido, né? Tá impedido. Só que eu achava até ontem, estamos gravando aqui dia 25 de março de 2009, até ontem eu achava que passe pra trás não tem impedimento e pronto. Veja você. Tipo, como se fosse o rugby ali, os passes vão indo pra trás. Isso, e pra trás a regra não funciona. Era o que eu achava. Eu achei uma delícia isso, cara, porque a gente...
O futebol... Mas é que esse lance a gente já viu tudo no futebol e, não. Mas agora você tem certeza, não estamos falando besteira aqui. Não, foi o Gaciba que falou que é mito. Esse negócio que o passe pra trás ele tira impedimento é mito. Entendi. Se o jogador tá atrás da bola é uma coisa, mas se você toca pra trás e vem um cara correndo lá da banheira e pega a bola, ele tá impedido. Continua estando impedido. Mesmo quando passa pra trás, a referência continua sendo a linha da bola. Enfim, em 120 anos de futebol com essas regras, jogando em 200 países, eu faço as contas que num domingo tem mais ou menos uns 400 mil jogos de futebol. Acho que não acontece há uns 40 domingos um lance desse. Enfim, o Palmeiras tomou um sapeca e aí o clichê, né, do time da capital. Ali mesmo já se interessou por Gustavo e Edilson. E o Guarani, perdendo os 2 jogos seguintes no quadrangular, acabou não fazendo dessa partida um trampolim para a final. Ficou só a lembrança de um time promissor e principalmente do Edilson. Mas tem isso, né? Apesar dessa goleada, o Guarani não foi mais longe na campanha. Vamos a 1993, o calendário invertido de novo, né? O estadual passou a ser no primeiro semestre e o brasileiro no segundo. E o derby aconteceu logo na primeira rodada, Guarani e Ponte Preta. A Ponte com Vanderlei Luxemburgo da Silva. Queda incrível, né, de rendimento. Pois é, ele era importante para a história ali do próprio campeonato que o Lucha estivesse mal na Ponte, né, porque viria a assumir o campeão daquele campeonato, o Palmeiras. O Beto Zini, com o time já na concentração, chegou com uma péssima notícia para o elenco. Papel na mão, contrato do Palmeiras com várias cifras grandiosas, a Parmalat, em cima da hora, em cima da estreia, foi buscar o Edilson nem jogou aquele Guarani e Ponte Preta, que por sinal foi vencido pelo Guarani em solo ponte pretano, 2-1 para o Guarani. Mesmo com a vitória, a notícia era essa ducha de água fria, né? O Guarani perdeu o seu principal jogador tecnicamente. O Flamarion, técnico do clube sem o Edilson, escalou no lugar do jeito que deu, né? Vou ver o que eu posso fazer aqui com esse reserva aqui. Um tal de Luizão, que fez o gol da vitória. E é por isso que o PVC diz pra que serve lembrar das coisas. Pra você não falar aquele Guarani de Edilson e Luizão. Porque não teve o Guarani de Edilson e Luizão. Teve o Guarani do Edilson, teve o Guarani do Luizão. Exato. É pra isso que vai. Claro, podem ter jogado um jogo ou outro juntos ali, né? Comeram um Big Mac embaixo da arquibancada ali, porque se... Nossa, mas o Big Mac em 92 era um salário mínimo, né? Mais ou menos. Mas enfim, sai o Edilson, fica o Luizão. Tem um áudio aí? Tem um áudio. Vamos nessa, direto do Moisés Lucarelli. Tiba ajeita, Luizão domina e toca por cobertura. Golaço, Guarani 2-1. A partir daí a Ponte arrisca de todas as formas, nas batidas de Ney ou com Alexandre Alves. A melhor chance, Alexandre rápido cruza, Claudinho divide com Garça e desperdiça mais uma. Melhor para os bugrinos. Festa bugrina, mas a campanha de novo não foi boa, viu, Paulo Júnior? O Guarani chegou até o penúltimo passo da competição e mais uma vez ficou fora da final por causa do outro alviverde da contenda, o Palmeiras, que varreu, por sinal, o quadrangular semifinal. 6 jogos, 6 vitórias. Além de Luizão, outro jovem mostrava um ótimo futebol naquele Guarani. Robert, não sei se é pejorativo ou não, ficou conhecido como menino maluquinho, né? Eu fico um pouco incomodado de falar, de usar esse, né? Eu não sei exatamente a história dele, não sei se é... Mas enfim, o Robert, formado no Olaria, tinha só 21 anos, pegou a camisa de titular, jogou muita bola. Ele jogava muita bola. Bom, Robert. O Robert era bom de bola. Bom. E ele faria companhia no segundo semestre a um dos grandes meias do futebol mundial que eu quero que você apresente, Paulo Júnior. Começando a carreira também, o nome dele era Djalminha. Chegou para o Campeonato Brasileiro, revelado no Flamengo, mas não tinha tanto espaço na Gávea, principalmente após problemas com Renato Gaúcho. Olha o nível, né? Da turma que passou pelo Guarani. O Marcelinho Carioca separou a briga dos dois, né? Em campo. Pois teve essa. Inclusive a gente tem programa aqui, né? Sobre as revelações do Flamengo. E só para não deixar passar, Edilson ou Luizão, hein?
Edilson, né? Eu acho que eu sou Edilson também. Brasileiro 1993, a estreia num 4 de setembro em Campinas. Guarani 1, Palmeiras 1. O Guarani, Narciso, Gustavo, Adilson, Fernando e Robinson, Valmir, Valdeir, Ivair e Djalminha, Robert e Cacaio. Entraram ainda Rodrigo e Mauricinho, técnico Carlinhos. O Palmeiras com Sérgio, Cláudio, Alexandre Rosa, Jefferson e Roberto Carlos. César Sampaio, Mazinho, Edilson e Paulo Sérgio, Edmundo e Giancarlo. Amaral entrou no decorrer da partida e o técnico já era Vanderlei Luxemburgo da Silva. Grupo de 8, só com times grandes e 3 vagas. O Guarani pegou a última dessas vagas, passou junto de Santos e Palmeiras. Então avançavam Santos, Palmeiras e Guarani. Na fase semifinal, um quadrangular e de novo encontrou o Palmeiras. De novo o Palmeiras atrapalhou a sequência do Guarani. Os outros times do grupo eram São Paulo e Remo e o Guarani ficou no terceiro lugar. Só um empate e uma vitória quando já não valia mais nada. E um jogo incrível, né? Um 8-2 em cima do Remo, sem valer nada. Que brasileiro difícil, né? Você vai se classificando e vai caindo nos grupos espinhosos, né? Palmeiras, São Paulo, Remo e Guarani. 8-2 para o Guarani, só para passar o 11 desse jogo histórico. Neneca, Henrique, Marcelo, Fernando e Rocha, Valmir, Valdeir, Edson, Pezinho e Djalminha, Tiba e Clóvis. O técnico ainda era o Carlinhos. Eu tenho a impressão que esse 11 que você cantou é um time já, né, o jogo já não valia nada, é um time meio que reserva aí, né? Henrique, Marcelo, Fernando e Rocha, mas enfim... O Guarani enfiou 8-2, a gente vai subir um som aqui, porque não valia nada, mas é 8-2, meu camarada. 8-2 e se um bugrino chegar lá no Pará, em Belém, pode falar, ó, eterno 8-2. As testemunhas que foram ao Brinco de Ouro, por incrível que pareça, escolheram o programa certo. Desclassificadas, as equipes fizeram uma partida despreocupada. O Guarani decidiu jogar o que não conseguiu em toda a fase semifinal. O cruzamento de Edson Pezinho sai na medida. Clóvis usa a cabeça. 1-0. Os jogadores ainda comemoravam quando o troco do Remo veio com Giovani. Ele passa pela defesa e deixa tudo igual em Campinas. A tarde realmente prometia. Djalminha derrubado. Pênalti. Clóvis faz Guarani 2-1 e começa a sonhar com a artilharia do brasileiro. O massacre continua. Henrique recebe em posição legal para a arbitragem e escolhe o canto. 3-1. De novo Clóvis, com fome de gol, ganha a disputa de bola, coloca velocidade e toca na saída de Flávio. 4-1. Não vamos, claro, ouvir, né? E que texto elegante, né? Bonito. E assim, os mais atentos perceberam, né? O Clóvis brigava pela artilharia e o segundo gol foi de pênalti, que o Djalminha sofreu, mas não bateu. O Djalminha é um dos maiores cobradores de pênalti de toda uma geração. Ele pulverizou a milonga dos pênaltis, né? Ele deu cavada, paradinha, virou de costas no showball. Esse aí tem nenhum respeito pela marca da Cal. Pois é, mas tem respeito pelo amigo Clóvis, deixou o cara bater para tentar ser artilheiro. Pausa para a Copa São Paulo. Vamos passar pela campanha. Aí você vai brilhar, hein, Paulo Júnior? De 94, Guarani campeão da Copinha, dando mais um sinal de que o clube vinha numa força, numa estrutura boa na categoria de base, diante, claro, desse contraste, né? Porque o Bettuzini gostava de trazer os medalhões. Vamos passar a ficha técnica da final da Copinha, São Paulo e Guarani? Vamos. O São Paulo com o Rogério. Vai dar, hein? Vai dar em jogador. Vai. Pavão. Vai. Nem. Vai. Sérgio Baresi. Vai. Marcos Adriano. Foi. Mona. Médio. Pereira não lembro, desculpa. Jogou no Chile, né? Jogou no jogador do Colo-Colo. E Jameli. Deu comentarista, dirigente, tá indo. KT? Não foi o que podia ser, né? Mas jogou deu jogador, né? Jogou no Chile também. Que KT, que Deus o tenha, em ótimo lugar, descanse em paz e conforte a família sempre. Guilherme. Ele mesmo, matadoraço. Depois, no lugar dele, entrou o Caio Ribeiro de Cossô.
Ele mesmo, já não sei mais se o Caio é um comentarista que jogou bola ou se é um jogador que virou comentarista. Mas enfim, uma carreira ótima, né? Gigante também do Caio. E Toninho? Toninho, qual Toninho? Não vou lembrar. Eu também não Fui lembro. pego no pulo agora. O Douglas, então, no lugar dele, tampouco lembro. O técnico Muricy Ramalho. Pitarelli, o goleiro do Guarani. Alberto O Valentim. Alberto Valentim. Carlinhos, capitão, né? Do time. Elton e Marquinhos. Elton, meu primo, hein? Vou contar depois a história aqui. Quer dizer, primo. No interior todo mundo é primo. Porra nenhuma de primo. Mas é primo do meu pai, enfim. Da Silva, André Luiz, André Goiano e Andreir. Mauricinho e Luizão, técnico. Pupo Jimenez. Que timaço, hein? O Elton, eu fui em toda essa copinha, viu, Leandro? Tinha de 5 para 6 anos. Fazendo as contas aqui, meu pai devia ter uns... Meu pai é de 60, então ia fazer seus 34. Tinha a idade que a gente tem hoje. E tava na fúria do futebol. Meu pai foi preso nessa copinha. A gente foi assistir a um jogo do Guarani, no segundo grupo, eu acho que no Bruno Daniel. Outro dia eu perguntei pro meu pai que estádio que ele foi preso e ele não lembrava, mas eu acho que no Bruno Daniel, em Santo André. E não deixaram entrar. Eram tempos, né, vale lembrar, péssimos, né, pra se torcer em São Paulo, né? É um ano antes da grande briga do Pacaembu, lá em 95, mas eram tempos difíceis de polícia militar. Eu lembro que a gente chegou lá no jogo e fecharam pro lado do Guarani. Resolveram que não ia ter torcida do Guarani, não sei por qual motivo, se alguma briga na rodada anterior, alguma coisa assim. E o meu pai, jovem, né? Um jovem rebelde, começou a tirar pedras no portão de ferro. Eu acho que é o Bruno Daniel, porque o portão de ferro é o do Bruno Daniel. E a pedra fazia aquele barulho, parecia que estava explodindo uma bomba, né? Pau! E aí os guardas levaram o seu Paulo embora. E eu fiquei lá com a minha mãe. Depois ele voltou, sei lá o que deu. Também nunca perguntei. Mas enfim, Guarani, um time que era ótimo, né, em termos de categoria de base. Era um sonho para qualquer garoto do interior jogar na base do Guarani, da Ponte Preta. Acho que dá para dizer que das cidades do interior de São Paulo era o melhor lugar para você estar, assim, né? Não é exagero dizer isso. E o Elton, esse parente aí da família, também saiu do Guarani por atrito com o Bettuzini. Era considerado uma grande revelação, jogou 2 copinhas, um zagueiro alto, muito técnico, canhoto. E acabou que não deu certo na hora de fazer o contrato profissional, acabou jogando uma rodada ou outra de Campeonato Paulista e foi para os Estados Unidos. Foi jogar lá no Tampa Bay Mutiny com Ravelli e Alex Lalas e acho que Valderrama também, se eu não me engano. Aquela fase dos Estados Unidos que para mim foi o auge do futebol dos Estados Unidos. Esse campeonato de agora, esse negócio de ter um velho podendo ganhar mais que os outros, enfim. Mas teve aquilo, foi para lá. E acabou que hoje tem uma escolinha... O clichê, né? Antigamente os jogadores compravam posto de gasolina. Hoje eles têm quadra de society, né? O Elton, gente boa, deve ter... Tinha lá seus 20 anos em 94. Tá com seus 40 aí, né? 45 anos. Tá lá. Mas foi um time bom, viu? Um time que marcou a história do interior de São Paulo. O Bugre, portanto, já era campeão paulista de aspirantes, juniores e juvenis. E agora também tinha a copinha para comemorar. Foi realmente um timaço ali que o Pupo Jimenez montou. No entanto, isso não mudou a filosofia de trabalho do Bettuzini. Filosofia essa que mandava a contratação de bastante gente e de preferência gente com algum nome e tudo mais. Naquele ano, no Paulistão, a equipe começou comandada por Oscar. O Oscar, zagueiro, ex-Ponte Preta, ídolo da Ponte, né? Que ganhou sobrenome também para virar treinador. Oscar Bernardi, embora numa das matérias que a gente tem aqui, ele aparece legendado como Oscar Bernardes. Não, é Oscar Bernardi. Mas depois de 8 rodadas, o Oscar caiu, entrou Candinho e depois ainda veio o Levir Coupe e, enfim, essa banda de Candinho troca. Que é parente de quem mesmo? Do Nelson Piquet. É primo do Nelson Piquet, mas parece que é primo. Parece que é primo de verdade, né? O Elton é primo do seu pai, correto? Esses primos de interior, né? O pai do Elton casou com a prima da minha avó, essas coisas da roça, né?
É bom, é lindo isso, que tudo é motivo pra gente ver jogo, né? No fim, é tudo motivo pra levar o filho na copinha e ser preso no Bruno Daniel, né? E vai assistir Guarani na Goiás Grampos, né? Esse jogo foi bala. O Guarani não foi campeão e, na verdade, não foi nem protagonista desse campeonato estadual. Vale lembrança de um Guarani 4, Corinthians 0. E esse é um jogo muito marcante. E também um jogo marcante, a gente vai ouvir um áudio agora, um começo de uma reportagem da Bandeirantes, porque é o Guarani do Djalminha contra o Corinthians do Marcelinho. Dois craques que surgiram no Flamengo, eram amigos de Flamengo e agora se encontravam no futebol paulista. Estádio Brinco de Ouro em Campinas, o mais importante reduto guarani do interior do estado de São Paulo. Mas de repente, uma outra tribo invadiu o território dos chamados bugrinos, os conhecidos fiéis guerreiros corintianos, e bota fidelidade nisso. Na entrada do time em campo, a festa foi tão grande quanto a entrada dos donos da casa. O Corinthians chegava a Campinas prometendo buscar a liderança do campeonato. Viu promessa, como veremos depois. Mas a vontade era muita dos dois lados. Vontade expressa por amigos que fazem da bola negócios à parte. São dois maestros conduzindo e brigando pela vitória agora, que vocês estão lados opostos. Sem dúvida, agora a gente é adversário, mas feliz por ver a bela campanha que o Marcelinho vem fazendo aqui, já no início muito bom, e a gente vai procurar dentro do jogo a vitória e esquecer a amizade. Fico feliz, tanto acho que da minha parte, da parte do Djalma, então esperamos de apresentar um bom futebol nessa noite, e sem dúvida nenhuma, a equipe do Corinthians vai sair vencedor, sempre respeitando a equipe do Essa torcida te encanta cada dia mais? Cada dia mais eu tô vacinado pela Fiel. Começa o jogo com os Corinthians. Marcelinho já começando ali a criar sua relação dialética antes de qualquer coisa, e depois a bola se encarregou do resto. Uma lembrança desse jogo, viu, Paulo? Foi 4-0 pro Guarani. Nessa mesma reportagem pós-jogo, o discurso no vestiário do Corinthians era que tudo ia ser diferente dali pra frente, porque tinham 2 estreantes pra semana seguinte. Quiz. É difícil, não né? Tem ideia. Você não vai ter condição. O Corinthians ia pôr pra jogar o Rivaldo e o Casagrande. Que coisa, hein? Com esses dois, imaginava-se que o Corinthians ganharia ali um outro corpo. Foi 4-0, o Clóvis meteu o terceiro e o quarto gol. O Guarani fez esses terceiro e quarto gols com um a menos em campo, inclusive. Foi um daqueles jogos desmoralizantes, tal qual o 5-2 do ano anterior, que o Guarani enfiou no Palmeiras. Um pouquinho de Léo Batista não custa nada a ninguém, porque a gente tem aquela coisa, né? Uma espécie de guia do Campeonato Brasileiro que a Globo fez numa reportagem grande, e a gente vai ouvir um tostãozinho de Léo Batista apresentando o Guarani pro Brasileirão daquele ano, já que o Paulista não deu em nada. O Guarani de Campinas contratou quase um time inteiro para a disputa do Campeonato Brasileiro. O clube investiu mais de R$1 milhão em reforços. E para dirigir a equipe, os dirigentes trouxeram de volta o técnico Carlos Alberto Silva, que em 78 conquistou para o Bugre o título de campeão brasileiro. O meia Djalminha continua sendo o principal destaque do time. E a principal contratação foi a do zagueiro Jorge Luiz, que jogava no Vasco da Gama. Em Campinas, Guarani e Cruzeiro. Amoroso lança. Djalminha domina no peito e marca. Guarani 1-0. Acompanhe só. Bonito lance, Djalminha. O Guarani quer mais. Edu Lima ganha do zagueiro e toca para Djalminha. Sempre ele. Ele aumenta de voleio. Final, Guarani 2, Cruzeiro 0. No outro jogo do grupo... Eu tô louco? Era o Vanucci, né? Era o Vanucci. Eu falei Léo Batista, mas Mandou era Léo Batista. O Vanucci. Tá bom também. A gente ouviu então a apresentação e também coladinho a primeira rodada. Guarani 2, Cruzeiro 0, uma boa estreia. O Guarani tava num grupo com Cruzeiro, claro, Vasco, Bahia, Remo e Santos. Este último citado, o Santos, na quinta rodada, deu de cara com o Guarani em mais um jogo histórico. Mais um 4-0 para o Guarani. Já bateu no Corinthians, já bateu no Palmeiras, agora bateu no Santos, um 4-0 antológico de um personagem que ainda não entrou em cena, vai entrar agora. Eu escalo o Santos, você escala o Guarani. Edinho, Índio. Bom! Gostava da Edinho. Gostava, Edinho? Bom goleiro. Índio, Júnior, Narcisão e Silva. Dinho, Galo, Paulinho Kobayashi e Neto. Ele mesmo.
Macedo e Guga, o técnico... Que vestiário, hein? Nossa! O técnico era o Serginho Chulapa, que depois, nesse jogo, nesse 4x0, deu um chute no saco. Não tá escrito errado aqui, né? Eu errei. Não era o Carlos Alberto Silva, de um diretor do Guarani. Ele deu um chute no saco de um diretor. Faleceu, né, o Carlos Alberto Silva também. Faleceu. Ele ficou 6 meses suspenso, Serginho Chulapa, por causa desse chute no saco. Narciso, Marcinho, Cláudio, Jorge Luiz e Guilherme, Fernando, Fábio Augusto, Júlio César e Amoroso, Fabinho e Luizão, time do Carlos Alberto Silva, o Guarani que sapecou o Santos. Se eu não me engano, o Cláudio é o Cláudio Blum. Cláudio Blum, não é não? Não, o Cláudio é o que jogava com o Sandro Blum, depois no Palmeiras. Mas, enfim, acho que é o Cláudio... o Cláudio meio lateral, meio zagueiro. Isso, que depois foi jogar no... Sei lá, você acha que foi jogar no Japão? Não dá pra ser só Cláudio também. Que virou empresário, né? É desses caras que você olha a lata assim e você esquece que foi jogador. Exato. Vamos de Amoroso? Amoroso. Júnior. Não falamos ainda do Amoroso, ele teve um momento emprestado ao futebol japonês, mas era uma joia da base bugrina nos anos anteriores. Passou por uma curta etapa no time de aspirantes e ele é um desses casos que acabou fazendo uma última etapa ali de formação, digamos assim, no Japão, né? Enquanto os jogadores subiam para os profissionais, ele teve esse momento emprestado lá para o futebol asiático. Na sequência da competição, na rodada seguinte, ele fez os 2 gols na vitória sobre o Remo e logo, claro, já se tornou vice-artilheiro do campeonato. 2 rodadas depois, num Guarani 3, Vasco 1, atuação exuberante dentro de casa, mais um jogaço e mais uma pedra nessa história. Foi só nesse jogo que Amoroso, Luizão e Djalminha atuaram juntos. Essa é outra bela de uma trívia, né? Existiu o Guarani de Amoroso, Luizão e Djalminha? Mais ou menos, Mais ou menos. Mais ou menos. O Djalminha acabou negociado com o Japão, voltaria pouco depois, em 95. Com não saudade durou... do feijão. Saudade do feijão e falando que lá é difícil, os caras comem cachorro, negócio do palitinho, coisa e tal. E nessa hora ninguém mais acreditava que o Guarani conseguiria manter a magia sem um dos seus grandes maestros aí, o Djalminha. De toda forma, na primeira fase o time tirou onda, ganhou bem, teve atuações memoráveis para quem viveu a época, exceto num Bugre 2, Corinthians 1, uma tarde de uma das maiores trapalhadas da Polícia Militar na história aqui do futebol paulista, do futebol nacional, que quase, né, cenas absurdas. Uma maluquice, né? Quase deu tragédia gigantesca no Brinco de Ouro. Pra quem não é de São Paulo, nunca foi ao Brinco de Ouro, né? As torcidas visitantes nessa época ficavam atrás dos 2 gols, né? Nas 2 cabeceiras, atrás dos 2 gols. E a torcida do Guarani nos 2 miolos. E a torcida do Corinthians lotou as 2 linhas de fundo. Ficou gente pra fora com ingresso. Enquanto o miolo, aquela bandejona da torcida do Guarani, estava com espaço vazio. A PM resolveu colocar os torcedores do Corinthians lá, naquele lugar vazio, dividindo a mesma entrada. Então uma coisa que já estava caótica, coisa de superlotação, de gente querendo passar com o ingresso na marra, entraram num setor que era do Guarani. Evidentemente o pau comeu de maneira perigosíssima. A gente não tem... Teve gente que entrou em estado de coma, mas por sorte ninguém veio a óbito. Sem Djalminha, sobrou para que Amoroso e Luizão mandassem enviar. Amoroso ou Luizão, Paulo Júnior? Amoroso. Os volantes Fernando e Fábio Augusto... Djalminha ou Marcelinho? Marcelinho. Marcelinho também. Fernando e Fábio Augusto davam suporte ao meio-campo com o lento, mas muito bom, muito qualificado Edu Lima, que continuava feroz nas bolas paradas. Tamo nas quartas, o Guarani passou e já bateu no Santos, já bateu no Corinthians, já bateu no Palmeiras, faltava o São Paulo. Guarani São Paulo no Morumbi, 1-0 pro tricolor paulista. E a bomba, o Amoroso, exuberante, fantástico no campeonato até aqui, sentiu uma lesão no joelho e a semana ficou dramática pro lado bugrino. Sem o Amoroso, o Guarani estava frito em campo e ele começou o jogo, né? Narciso, Marcinho, Cláudio, Jorge Luiz e Guilherme, Fernando, Fábio Augusto, Sandoval e Edu Lima, Amoroso e Luizão. O Amoroso deixou o jogo logo no começo, o Júlio César entrou no lugar dele. O São Paulo jogou com Zete, Pavão, Júnior Baiano, Murilo e André Luiz. Timaço! Doriva, Achel,
Alemão e Sierra. Fraco Sierra, hein? Fraco. Não, fraco mas assim... Pra chegar de helicóptero, fraco. Pô, meu, não se faz isso. Euler... Craque! Ailton. Entraram Caio e Palhinha, o técnico Seu Telê. Que saudade do Euler, hein? Foi uma das grandes atuações, né, do Guarani. O time funcionou bem e seguia firme e forte, mesmo com esse probleminha do Amoroso. Pois é, pra quem jogou sem o Amoroso, o time coletivo ali funcionou demais. Um dos grandes jogos, vamos ouvir um pouquinho, 9 segundos só, não, tá errado isso aqui, vamos lá. 0,43, aqui, vamos na mão, vamos nessa. Amanhã jogam Botafogo e Atlético. E Corinthians e Bragantino. A definição das 4 vagas das semifinais. Olha a batida! Gol! Do Guarani! Sandoval, número 7! Aí o Sierra para cobrança. No capricho, descolou o lançamento para a área. Júnior Baiano subiu, tocou de cabeça. A bola vai entrando. Gol! Um pouquinho de Galvão Bueno aí, o jogo de ida, só para que a gente não acabou passando por cima, né? No Morumbi foi 1-0 pro São Paulo. Falei ali antes da história, isso. E aí vem a volta, esse jogo que cantamos as escalações, exato. O jogo do problema do Amoroso. O jogo do problema do Amoroso, ele sai logo no começo e o Guarani mesmo sem o Amoroso faz um jogaço, ganha do São Paulo por 4-2 e vai pra semifinal, onde enfrenta o Palmeiras mais uma vez. E Paulo Júnior? Tá meteu um chega de saudade? Chega de saudade. Que é isso? Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. No dia da morte de Tom Jobim, Palmeiras e Guarani se enfrentariam no Pacaembu pela semifinal do Campeonato Brasileiro de 1994. O Amoroso ainda precisava se cuidar, estava baleadaço, e o Palmeiras aparecendo novamente no caminho do bugre. O jogo foi 3-1 para o Palmeiras, com uma faixinha, os dois times com uma faixinha preta no braço, porque o Tom Jobim se foi. A volta em Campinas exigia, portanto, do Guarani uma vitória por 2 gols de diferença, mas isso não aconteceu porque Rivaldo foi o nome da contenda. O Guarani alinhou com Narciso, Marcinho, Cláudio, Jorge Luiz e Guilherme, Valdeir, Fábio Augusto, Sandoval e Júlio César, Edu Lima e Luizão, o técnico, ele mesmo, Carlos Alberto Silva. Veloso, Cláudio, esse é o Cláudio? Esse é o Cláudio. Veloso, Cláudio, Antônio Carlos, Tonhão e Roberto Carlos, César Sampaio, Flávio Conceição, Amaral e Zinho, Rivaldo e Evair, técnico Wanderlei Luxemburgo. Esse é o Cláudio Guadagno, né? O Cláudio é outro. O Cláudio que foi jogar no Japão. O Cláudio zagueirão. Esse é o Cláudio empresário. O Cláudio lateral direito é o empresário. Mas o zagueiro deve ser empresário também, sei lá, do ramo de vinhos, de qualquer coisa. Pois é. Se jogou nos anos 90 e não fez uma empresa. O Cláudio zagueiro do Guarani é o Claudião zagueirão forte. E o Cláudio lateral direito, o mais... fraco. Eu ia falar franzino, mas o cara não era franzino, era normal, medião. Perfeito. Amoroso e Túlio, do Botafogo, dividiram a artilharia da competição. O Amoroso levaria também de quebra, além da bola de ouro pela revista Placar, o prêmio também de artilheiro e o de maior revelação do campeonato. Foram poucos os que unificaram bola de ouro, artilheiro e revelação no campeonato. Não sei nem se teve já. Que coisa, hein? O Guarani dos anos 90, portanto, é uma coleção de grandes histórias. Amoroso, que teve uma imensa carreira, acabou surgindo meio do nada, porque o Japão conheceu o Amoroso antes da gente. O Luizão acabou estreando porque o Edilson foi vendido do dia para a noite, às vésperas de um clássico, como a gente contou há pouco. E muita gente, né? O Djalminha...
chega porque arruma uma briga no Flamengo e também é um retrato de um jogador que sofreu por ter um temperamento forte, né? Acabou sendo pouco utilizado no clube que o formou. O Edilson foi um acerto gigantesco, né? Talvez o grande acerto dessa geração, a sacada do Beto Zini em reconhecer o talento dele lá no Tanabi, mas acabou ficando pouco tempo no clube, não deu para segurar. E o Beto Zini, essa versão campineira, essa versão caipira, aqui do interior de São Paulo, de um Eurico Miranda, por exemplo, um grande chutador de técnicos, né? Um impaciente clássico dos anos 90 e um contratador compulsivo de atletas e também de técnico, né? Se não me engano, o Beto Zini tinha fama de demitir e fama de contratar muito rápido. Então ele estava... era uma coisa meio... era uma gestão frenética, né? Cai um treinador no domingo à noite e na segunda já tem outro dando treino. Era uma loucura o Guarani do Beto Zini. Acelerado. E o Beto Zini lembra o Menon, né? Fisicamente. Fisicamente, pois é. Em 95, o Djalminha voltou para Campinas em carro de bombeiros, uma festa danada. O Bugre chegou a receber a Lazio numa partida em Campinas, um amistoso. A Lazio andou dando uns passeios por aqui, né? Mas não fez grandes papéis nos campeonatos estadual e nacional. O clube esperou o Amoroso se recuperar. Tinha uma transferência com o La Coruña, que por causa dessa lesão não aconteceu. Mas continuou o Guarani para sempre, colocando na nossa imaginação Djalminha, Luizão, Amoroso e outros. Em 1996, ano no qual o trio começaria junto, em forma, bonitão, tudo mais, os dois primeiros, Djalminha e Luizão, foram juntos vendidos para o Palmeiras e o Guarani nunca mais voltaria a ter um trio ou mesmo uma dupla daquele tamanho. É uma pena, mas faz parte da vida. Quero mandar um abraço, viu, Paulo, pro Bruno Ribeiro, que é um bugrino que me ajudou na pesquisa, foi muito solícito aí comigo. Eu espero que esse programa, viu, Bruno, esteja à altura da nostalgia do coração do torcedor bugrino. E, Paulo? Oi! Estamos conversados? Estamos. A gente, então, volta com mais uma edição em breve. A gente tem mais ou menos de 10 em 10 dias, como eu falei no começo dessa brincadeira aqui. Em meados da próxima quinzena, chega outro aí. Exato. Nosso papel também controla. Não fica muito ansiedade, essa coisa. Quinta-noite, chegou. Não. Fica tranquilo, daqui a pouco pinga. E, também aqui não é o Netflix também não, sabe? Não vai ter um lançamento por mês, sabe? É no nosso humildinho mesmo.